Boa noite, queridos. Nós temos o privilégio de estarmos aqui mais uma vez compartilhando a palavra de Deus e também sendo edificados através da sua santa palavra. Nós vamos dar continuidade, estamos falando aqui sobre a armadura do cristão, baseada em Efésios capítulo 6, nos versículos de 10 a 20. Para ganharmos tempo, eu não lerei todo o texto, nós vamos ler apenas do 10 ao 13, porque pelo conteúdo, com certeza nós não passaremos do versículo 13 nessa nossa reflexão de hoje. Então acredito que nós teremos pelo menos 3 partes nessa reflexão. Indo para o versículo 10, vamos ler então. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Ontem nós estivemos compartilhando os 2 primeiros princípios retirados desse texto e baseados no versículo 10. O primeiro princípio é o princípio do fortalecimento. Nós precisamos nos fortalecer espiritualmente para que possamos ter vitória sobre Satanás e os seus seguidores. Quando nós falamos sobre o fortalecimento, nós aprendemos que a maneira de nos fortalecermos no Senhor é, em primeiro lugar, vivendo unidos com o Senhor. E em segundo lugar, recebendo a força do seu grande poder, que são 2 coisas totalmente distintas. A união com o Senhor é uma coisa e a recepção do poder do Senhor para vencer a batalha é um outro aspecto da caminhada espiritual. Falamos ontem e usamos 2 termos que são muito importantes: capacidade e autoridade. A união com Deus nos dá autoridade, mas é a unção de Deus que nos dá capacidade para podermos estabelecer a nossa vitória sobre o inimigo. O outro ponto que nós falamos se encontra no versículo 11, quando o apóstolo Paulo diz para os Efésios: vistam-se, ou conforme a versão atualizada, revistam-se com a armadura. E esse ponto diz respeito ao revestimento. Esse revestimento, ou essa relação nossa com a armadura de Deus, a armadura que Deus nos dá, envolve 3 aspectos mencionados aqui por Paulo. Em primeiro lugar, precisamos nos lembrar que precisamos de toda a armadura, ou da armadura toda. Não pode ser uma parte da armadura. Precisamos dela completa. Em segundo lugar, ele diz que é a armadura que Deus dá. Portanto, esta armadura vem do Senhor, não é capacitação nossa, não é capacitação própria. E em terceiro lugar, ele diz qual o objetivo dessa colocação, desse revestimento com a armadura de Deus. Ele diz para ficarem firmes. Então nós precisamos não só lutar, mas lutar até o fim. Se você observar no versículo 13, final do versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Então você não pode recuar, não pode se entregar.
você tem que permanecer firme e lutar até o fim. A partir daí nós entramos no versículo seguinte, que é onde fala que, versículo 12, nós lutamos contra forças espirituais do mal. Isso já está bem claro, mas eu gostaria, antes de dar continuidade, antes de entrarmos já no nosso assunto de hoje, tentar esclarecer aqui 3 perguntas que me foram feitas, ok? Então, a primeira pergunta que nos fizeram é a seguinte. Uma pessoa fez a seguinte pergunta: por que quanto mais você luta contra o inimigo, mais ele lhe persegue? Bem, a resposta para essa pergunta, inúmeros fatores que podem ser a causa desta situação. Em primeiro lugar, o normal é que você, quando luta com o inimigo e você vence a batalha, o normal é que ele recue, porque ele vai reorganizar suas tropas. Em toda guerra, uma guerra convencional, uma guerra secular no contexto humano, essa é a realidade. Uma tropa vencida, ela recua ou foge para se reagrupar, redefinir estratégias, planejamentos e tudo mais. Se você se sente numa guerra que parece que é contínua, parece que você não lida com batalhas, mas você lida com uma batalha contínua, então tem algum fator que está sendo motivo para isso. E aí a sua pergunta é, por quê? O que acontece? Qual o fator? Não tem como lhe responder, a não ser, nesses casos assim, quando você procura um aconselhamento pastoral com uma pessoa que tenha experiência e autoridade nesta área, a pessoa precisa ter conhecimento, experiência e autoridade. Porque se tiver só o conhecimento, ele é um teórico. Se tiver só a experiência, ele vai ser limitado. E se não tiver nenhum nem outro, ou não tiver um dos dois, ele vai perder, consequentemente, a autoridade. Então veja bem, mas o conselho que eu lhe dou qual é? Procure alguém que tenha conhecimento, experiência e autoridade nesta área, que possa lhe ajudar, porque nestes casos é necessário descobrir a causa do problema. Eu não posso lhe dar uma resposta sem antes perceber a causa. E quais as possíveis causas? São inúmeras. Por exemplo, quando eu percebo num aconselhamento pastoral que algumas pessoas sofrem um assédio contínuo, então nós temos que levantar alguns questionamentos. E, por favor, eu vou citar várias possibilidades, mas, por favor, não assuma nenhuma como sendo o seu caso, porque você pode estar cometendo um grave erro. Quais as possibilidades? As possibilidades são: trata-se de uma pessoa que não teve uma conversão genuína, portanto, ela ainda está debaixo de influência maligna. Pode dizer respeito a uma pessoa que teve uma experiência genuína, mas ela tem comprometimentos no passado, ou pactos feitos, ou algum problema de pecado que não foram tratados, como, por exemplo, ressentimento, falta de perdão, rancor e etc. Ou pecados na área sexual, ou vícios. Esse tipo de situação quase sempre impede a libertação e, portanto, a pessoa acaba lutando continuamente contra o mesmo problema. O assédio é contínuo porque você vai sempre ter brechas na sua armadura. Então nós temos aí várias possibilidades. Não assuma nenhum dos casos mencionados, das razões mencionadas, porque você certamente não terá experiência suficiente para saber qual a causa ou discernir a causa do seu próprio problema.
porque às vezes é necessário alguém que tenha discernimento espiritual para que a pessoa possa saber, por direção ou revelação de Deus, qual é de fato a causa do seu problema. Quanto às causas, eu estou aqui fazendo um resumo bem breve, porque há muitas possibilidades de causa. É tanto que eu até comentei e pensei sobre desenvolvermos um estudo em que nós estaríamos compartilhando as causas da possessão ou da opressão demoníaca. Vamos orar ainda e, conforme a direção de Deus, nós estaremos compartilhando com todos os irmãos esse estudo ou não. Como eu disse, eu estou dependendo da direção do Senhor. Então, basicamente procure um conselheiro que seja capacitado, que seja adequado para ajudar você na descoberta da causa deste problema, para que também se faça o tratamento adequado. A medicação conforme a doença. E não um tratamento genérico que não vai resolver o problema e a pessoa vai continuar sofrendo assédios. Agora, é importante entender que nesse mundo nós nunca iremos escapar dos assédios de Satanás. O próprio Jesus, quando foi tentado, tanto em Mateus capítulo 4, como também em Lucas capítulo 4, a palavra de Deus diz que Satanás o deixou até momento oportuno. Portanto, simplificando, Satanás saiu, mas ficou aguardando uma outra chance, uma outra oportunidade. Então, o assédio espiritual maligno vai cessar? Não, nesta vida não. Não vai cessar. Agora, quando o assédio maligno é contínuo, é demasiadamente frequente, então sim, nós precisamos descobrir a causa. Mas entenda uma coisa, cessar, zerar, parar, não vai. Isso aí é um ensinamento bíblico muito claro. Satanás, diz a palavra de Deus, ele está ao nosso derredor, sempre procurando alguém a quem ele possa tragar. Então, havendo oportunidade, haverá uma ação maligna para destruir ou prejudicar a sua vida. Segunda pergunta que me fizeram: nós tivemos uma pequena falhazinha no microfone, mas nós vamos ver se mudando aqui, melhorando a posição dele, dá certo, ok? Então, continuando. A segunda pergunta que me fizeram foi a seguinte: a armadura é de defesa, apenas a espada é para ataque. Esta foi uma declaração que eu fiz ontem e de fato é assim. A armadura faz parte da defesa do soldado. A espada é que é instrumento de ataque, é arma de ataque. Então, a pergunta é: como prevenir ataques do inimigo? Veja bem, o que Jesus nos ensina sobre a prevenção de ataques é mantermos uma vigilância constante. Assim como a Bíblia deixa muito claro que Satanás monitora as pessoas, esperando uma oportunidade de ataque, ele está sempre ao derredor procurando motivos para ataque. Então, o que você deve fazer? Manter uma postura sempre vigilante, de tal modo que você possa barrar, você possa frear essas investidas de Satanás. Então, a atitude vigilante é, na verdade, a base da prevenção. Você não pode viver como se o mundo espiritual não existisse e você não pode viver como se Satanás e o seu reino maligno desse pausa.
Não existe pausa na guerra espiritual. Às vezes você pensa assim, vou citar um exemplo bem básico. Eu estou de férias. Quando eu saio de férias do meu trabalho, do meu ministério, quando eu tiro uns diazinhos para viajar, para ir para uma praia, para uma pousada, alguma coisa desse tipo, eu deixei o trabalho, o meu trabalho ministerial, por um momento, tirei um tempo para descanso, mas eu tenho a consciência que o inimigo não tirou o descanso. Ele não tira folga e nem precisa. Ele é um ser espiritual que não tem as limitações que nós temos. E outra coisa, ele tem todo um exército. Então veja bem, se eu chego numa pousada e ali eu já reservei um quarto, eu observo o que tem naquela pousada. Alguns dias atrás nós tiramos um tempinho, eu e minha esposa, estivemos numa pousada e quando chegou a noite, apesar de eu ter orado e tudo, e ela também, não conseguimos dormir em paz com uma perturbação espiritual dentro do quarto. Então, eu achei estranho aquilo, porque isso não é normal, uma vez que eu já tinha orado, repreendido, e não havia nenhum motivo aparente para que algo assim acontecesse. Então, no outro dia, pela manhã, eu dei uma volta por toda a pousada, observando, e encontrei um espaço reservado na pousada, onde havia vários objetos de rituais ali disponíveis, como peças de folclore, mas para quem tem experiência nessa área sabe que o nosso folclore está impregnado de comprometimentos espirituais demoníacos. Então, encontrei ali todas aquelas peças de folclore e eu entendi por quê. Então, é isso que eu estou falando sobre vigilância. Quando nós vamos fazer um retiro da igreja, com antecedência nós vamos até o local, observamos tudo, procuramos verificar se há algum tipo de comprometimento ou sinal de pactos no local, para que nós possamos, então, nos prevenir e evitar que os seres espirituais demoníacos se aproveitem dessa situação para causar danos. Danos que muitas vezes, aparentemente, são normais, são naturais, mas um dos grandes erros que os cristãos cometem é pensar que Satanás só usa coisas estranhas, esdrúxulas ou sobrenaturais para agir. De modo nenhum. Astuto como ele é, ele se utiliza de situações ou eventos supostamente naturais para que você não perceba que por trás daquela situação existe uma ação demoníaca. Então você pode sentir uma dor de cabeça e você simplesmente pensaria, bem, vou na farmácia, compro um remédio e tomo um remédio. A coisa mais natural do mundo é alguém sentir uma dor de cabeça. Isso é comum. Porém, por trás desta dor de cabeça supostamente normal, pode haver uma ação espiritual. E, por favor, preste atenção para que nós não desenvolvamos nenhuma neurose. Eu estou dizendo pode haver. Eu não estou dizendo que há. De qualquer modo, eu estou apenas lhe dando uma dica do que significa ser vigilante. Ser vigilante preventivo significa que você vai ter a consciência de que o seu inimigo não descansa, não dorme, não desiste. E por isso você precisa estar, usando uma expressão bem popular, você precisa estar sempre com as antenas ligadas. O seu radar tem que estar continuamente ligado. Você tira férias, mas os seres espirituais
que querem a nossa destruição, não tiram férias. Terceira pergunta que me foi feita. Qual a melhor maneira de proteger a armadura? Bem, como nós não vamos falar, ainda não falamos sobre a armadura, então eu não vou dar essa resposta agora. Nós vamos dar continuidade ao assunto e então amanhã nós desenvolveremos a resposta para essa pergunta. A melhor maneira de proteger a armadura. Então essa pergunta nós deixaremos para amanhã ou para o momento em que nós falarmos sobre a armadura e os detalhes da armadura. Ok, voltemos então para o versículo 12. E alguns princípios que nós já compartilhamos aqui, eles serão úteis agora. Vamos revisar. O apóstolo Paulo diz no versículo 12 o seguinte: nós não estamos lutando contra seres humanos. Na versão atualizada, outras versões diz assim: nós não estamos lutando contra carne nem sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Então, eu já falei para você sobre o princípio do fortalecimento, no versículo 10, o princípio do revestimento, versículo 11, e agora eu quero compartilhar com você o princípio da conscientização, versículo 12. Conscientização é sabermos que nós estamos continuamente enfrentando uma batalha contra os seres espirituais do mal. Não esqueça. Estamos continuamente enfrentando uma batalha contra os seres espirituais do mal. E nesse versículo 12, Paulo vai apresentar algumas informações a respeito desses seres ou dessas forças espirituais do mal. Em primeiro lugar, Paulo diz que eles vivem nas regiões celestiais. Agora, vem uma pergunta que é muito importante. Aqui na versão, na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: eles vivem nas alturas. Afinal de contas, o que são as alturas ou as regiões celestiais? Nós não podemos dar uma resposta 100% exata, mas todos os estudiosos, todos os irmãos que eu conheço que estudam o assunto e têm experiência e também conhecimento sobre o assunto, eles são de comum acordo que as regiões celestiais são qualquer espaço acima do solo. Então, para nós cristãos que temos um conceito de céu, referente ao lugar onde estão as estrelas, a lua, o sol e as constelações, é necessário esse esclarecimento. Porque, de acordo com a Bíblia, é muito claro que Satanás não está lá nas constelações, ainda que possa estar lá também. Mas o espaço em que nós vivemos é o planeta Terra. Então, as regiões celestiais seriam qualquer espaço acima do chão em que eles estejam operando, presentes ou manifestantes. É isso que significa regiões celestiais. Então, uma vez lendo um livro, o autor disse: um palmo acima do chão já é região celestial. Mas 5 centímetros acima do chão não seria? É área de isenção? É área de neutralidade? Não, claro que não. Então não dá para milimetrar qual é o espaço celestial. Mas aquilo que não for sólido, aquilo que não for terra, acima daquilo que nós identificamos como solo, é área celestial. Então é aí onde Paulo diz que residem os seres espirituais e onde eles atuam. Ou seja, eles estão bem presentes entre nós como qualquer ser humano. Então temos que ter essa consciência. Portanto, não pense que essa batalha acontece só nas constelações
ou naquilo que a gente chama de espaço celestial. De modo nenhum. Acontece no nosso dia a dia, todo dia. Quando Satanás tentou a Jesus, ele o fez no deserto. Ele não o fez em nenhuma região celestial. É como nós identificamos. Ele o fez no deserto. Portanto, quando se fala de região celestial, o deserto está incluído. Então, todo o ambiente que nós vivemos faz parte das regiões celestiais. Em segundo lugar, Paulo começa a esclarecer alguns pontos muito importantes, porque ele nos mostra que há uma certa hierarquia no meio ou entre os seres espirituais malignos. Aliás, eu entendo mais humanos. Até no reino animal nós verificamos uma hierarquia. Nós verificamos que alguém chefia, alguém comanda, alguém tem uma posição acima. Então veja bem, Paulo diz, ele usa alguns termos aqui, pelo menos 3 termos, para identificar esta hierarquia. Alguns estudiosos desse assunto extrapolam, forçam a barra e pegam às vezes textos que não têm uma comprovação bíblica. E eu não gosto de fazer especulação bíblica. Eu procuro fazer uma interpretação bíblica. E aquilo que não está claro, definido e comprovado na Bíblia, eu não gosto de apresentar como fato ou como conclusão. Eu posso até apresentar para você como uma possibilidade ou hipótese, mas não como conclusão. Me preocupa muito alguns pastores ou preletores que têm uma postura muito conclusiva, como se eles já tivessem a garantia ou confirmação de certas ideias que não têm comprovação bíblica. Então veja bem, mas o apóstolo Paulo, vamos usar os termos que ele usa aqui, que Paulo usa aqui. Ele diz, nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. E aí ele vai explicar, ele diz, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Quero agora transportar você para um texto anterior, já mencionado aqui. Um outro texto, já mencionado aqui. Quando Jesus diz, o mundo jaz, aliás, eu às vezes confundo os textos ou a referência. Se eu não estou enganado, eu estou agora em dúvida se é João, o apóstolo João, que menciona, ou se é Jesus em um dos testamentos, mas a Bíblia, a palavra de Deus diz, o mundo jaz no maligno. E essa palavra jazer significa que ele está debaixo do domínio ou controle do maligno. Essa palavra jazer significa que o maligno venceu, derrotou o mundo e se sobrepôs sobre o mundo. Então, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Portanto, coincide com a declaração que faz o apóstolo Paulo quando ele diz, os poderes que dominam completamente, observe bem, completamente significa tudo. Ele diz, os seres que dominam completamente este mundo de escuridão. Um mundo de escuridão. Porque nós temos um mundo, que eu vou usar uma palavra aqui, não sei se é adequada, mas só para você entender. Nós temos um mundo espiritual paralelo, onde o próprio Jesus disse que faz parte do seu reino, no qual nós, que temos um compromisso com o Senhor, já estamos. Portanto, Paulo fala sobre um reino espiritual maligno, no qual esse mundo jaz, ou pelo qual esse mundo está dominado, controlado, onde prevalece esse poder, esta ação maligna, mas ao mesmo tempo, por causa da presença da igreja e dos servos do Senhor, existe também essa ação espiritual, digamos assim, benigna.
nós precisamos entender também, eu quero fazer uma observação, que aqui não existe um dualismo. E eu vou lhe explicar o sentido teológico dessa palavra dualismo. Dualismo é uma ideia teológica, mas também filosófica, em que se fala sobre o bem e o mal. E aí você pergunta, mas pastor, existe ou não o bem e o mal? Sim, existe. Mas o que é que o dualismo ensina? O dualismo ensina que essas duas forças opostas entre si, elas necessitam uma da outra para manter o equilíbrio em todas as coisas na natureza. Portanto, o dualismo diz que não existe bem sem mal e não existe mal sem o bem. Isso, biblicamente, é uma heresia, é uma extrema contradição. Por quê? Porque se você observar no início da criação de Deus, não havia o mal. O mal surge depois, quando um ser celestial, como eu falei, conhecido por Lúcifer, que hoje se identifica mais como Satanás, se rebelou contra Deus. Então, antes disso, havia todo um ambiente perfeito em que só havia ou só estava presente o bem. O mal surgiu no coração de Lúcifer. E então, pela sua escolha e pela sua prática de vida, ele se tornou Satanás, o anjo caído, ou o diabo, como falam as Escrituras. Mas bem, existe, portanto, esse mundo espiritual, tanto o mundo espiritual que Jesus chama de o reino de Deus, que ele diz, já está entre vós, mas também ele diz, no Getsemane, antes da sua crucificação, antes da sua paixão, ele diz, vem aí o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Portanto, existe uma convivência, não é uma conivência, mas existe uma convivência entre o mundo espiritual de Deus, ou divino, e o mundo espiritual maligno. Os dois mundos estão atuando simultaneamente no nosso planeta, nesse espaço que o apóstolo Paulo chama de regiões celestiais. Agora, uma outra questão a respeito do dualismo é que o dualismo diz que este mundo espiritual maligno e este mundo espiritual de Deus, eles estão equiparados em força, capacidade, poder. Jamais, queridos. Primeiro porque o principal líder do mundo espiritual maligno, que é Lúcifer, ele é uma criatura. Ele quem chefia o mundo espiritual maligno. Portanto, ele é um ser limitado. Enquanto que o mundo espiritual divino, ele é conduzido por Deus, que é o Criador. Esse Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, ele é o autor e criador de todas as coisas. Ele pode criar tudo no estalar de dedos e destruir tudo no estalar de dedos. Portanto, não existe dualismo, porque não há duas forças equivalentes e opostas. Existe uma força supremamente superior que não depende do poder maligno, que está infinitamente acima desse poder, e que esta força divina superior limita a ação do diabo. Portanto, o diabo é limitado. Ele só terá o espaço que Deus permitir e que você ou nós, como servos de Deus, permitirmos. É tanto que quando Satanás, lá no início do livro de Jó, entra na presença de Deus, ele questiona então a respeito da vida de Jó e acusa a Jó diante de Deus. Ele pede ao Senhor
autorização para testar a fé de Jó. Mas alguém argumenta, esse texto é um texto do Antigo Testamento, portanto não teria validade para hoje. Ok, vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, há um momento em que Jesus fala com o apóstolo Pedro, e Jesus diz assim: Pedro, Satanás pediu a Deus permissão para te joeirar, ou seja, te passar na peneira, te moer, te testar, tentar, te colocar em provação. Então observe bem que também no Novo Testamento, aqui Satanás está dependendo da autorização de Deus, da permissão de Deus, para que ele possa ter qualquer... Agora, isso aí levanta toda uma polêmica filosófica. Então quer dizer que se Satanás precisa da autorização de Deus, aquilo que ele faz de mal tem a permissão, a autorização de Deus? Veja bem, uma coisa é a permissão de Deus, outra coisa é a aprovação de Deus. Deus não aprova o que Satanás faz, Deus reprova, por isso ele será julgado, cruelmente julgado, e aliás, não cruelmente, ele será julgado na medida, porque ele já é cruel por natureza. Portanto, ele vai ser julgado na medida certa, porque Deus é justo. Mas eu quero que você entenda esse fato importante. Satanás está limitado à permissão de Deus em todas as suas ações. Agora, eu vou fazer uma declaração que eu não tenho como lhe provar, mas que há todos os indícios bíblicos para este fato. Aliás, eu não posso dizer como é fato, uma vez que não há comprovação. Eu não posso lhe dizer que é um fato. Mas é o seguinte, eu percebo, estudando as Escrituras, que a ação de Deus está limitada, aliás, a ação do diabo está limitada à aprovação de Deus ou permissão de Deus, mas também está limitada à nossa permissão. Porque senão não teria sentido falarmos sobre armadura. Quando Deus nos orienta a colocarmos a armadura que Ele nos dá, significa que, ainda que o diabo tenha a liberdade de decidir nos atacar, nós temos também a chance, a oportunidade de nos protegermos desse ataque. Portanto, nós não estamos também sujeitos à vontade de Satanás, ainda que Deus permita que ele haja. Nós, servos de Deus, podemos ter a proteção. Agora, esta mesma proteção que é dada àqueles que servem ao Senhor, que renderam a sua vida ao Senhor Jesus, ela também é dada àqueles que não renderam sua vida ao Senhor Jesus? Não. Aqueles que não reconheceram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a Bíblia deixa muito claro que estão sujeitos a toda e qualquer ação ou influência de Satanás sobre qualquer área de sua vida. Só existe um jeito de ter proteção. É quando nós estamos debaixo, submissos à autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a única proteção legítima. Não é a religião que nos dá proteção. Não é a nossa bondade que nos dá proteção. É única e exclusivamente o Senhor Jesus Cristo, presente na nossa vida de um modo transformador, é que nos dá condições de estarmos protegidos. Porque esta armadura que Deus nos dá, ela só é concedida àqueles que servem a Ele. Não é a todas as pessoas. Esta armadura é uma defesa e proteção que somente os filhos de Deus têm. Isso é importantíssimo considerarmos. Continuando. Então o apóstolo Paulo fala sobre principados, sobre potestades e sobre
poderes. Qual a diferença nesses níveis de hierarquia satânica ou demoníaca? Nós não sabemos. Eu já li livros onde o autor tenta explicar e esclarecer isso com detalhes. Ele diz, não, os principados são esses e esses e esses, e faz uma comparação com as religiões afro ou com as religiões pagãs, e aí eles querem dizer, principados se referem a tais e tais e tais entidades, esta ou aquela entidade que faz parte dos principados, essas outras entidades são potestades, já outras entidades fazem parte dos poderes. E eu pergunto, onde é que diz isso na Bíblia? Quem autorizou estes irmãos ou estas pessoas a fazerem tal declaração como conclusão, como uma verdade certa, se a Bíblia simplesmente não dá nenhuma declaração desse tipo? A única coisa que nós podemos dizer é que há uma hierarquia. Quem pertence ou não pertence a esta hierarquia, como esta hierarquia funciona, não sabemos. Até mesmo no mundo espiritual de Deus, nós não sabemos. No mundo espiritual divino, é mencionado na Bíblia que existem entre os anjos também uma classificação e uma hierarquia. Existem os querubins, os serafins, existem os anjos, que é um nome mais genérico. Agora, qual a relação e qual a diferença entre um querubim e um serafim? A Bíblia não diz. Então, por que fazer declarações especulativas que não pode ter respaldo ou comprovação bíblica? Eu acho isso totalmente incoerente. Eu, pessoalmente, reprovo quando eu vejo irmãos fazendo esse tipo de declaração que parece mais baseada, geralmente, infelizmente, geralmente baseada nas suas experiências como reino espiritual maligno, mas que não tem nenhum respaldo bíblico. Os irmãos que fazem tais declarações ou estão baseados na sua experiência com o reino espiritual maligno, ou se basearam na experiência de alguém que conviveu com o reino espiritual maligno e acha que o conhece, e então faz essas declarações. Queridos, isto é antibíblico. Não fale o que a Bíblia não diz. Por que você tem que ser tão especulativo? A palavra de Deus diz que as coisas reveladas são para os homens, mas as ocultas pertencem a Deus. Então não vá escacaviar as coisas ocultas, porque senão você está caindo no ocultismo. E às vezes eu percebo que existe no meio cristão um ocultismo cristão, um ocultismo evangélico. Porque os irmãos saem da verdade bíblica, das declarações bíblicas e partem para as especulações bíblicas. Não faça isso. Não leia livros assim e não se baseie em tais informações, porque elas não têm comprovação. E você está numa areia movediça, você está num espaço de risco. Então, limite-se à palavra de Deus. O que a Bíblia diz está dito, o que ela não disse, deixa para lá. Não vai especular. Então não caia num ocultismo cristão, num ocultismo evangélico. Porque você vai escacaviar aquilo que Deus não revelou. Um outro ponto aqui, então, quando Paulo fala sobre principados, potestades e poderes, no último ponto, Paulo faz mais uma declaração sobre essas forças espirituais do mal. Paulo faz uma declaração em que ele diz que essas forças espirituais do mal, elas dominam completamente o mundo. Olha só, não dominam apenas, mas elas dominam completamente. Vamos ver como diz na outra versão, na versão atualizada. Na versão atualizada diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades,
contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então fala sobre os dominadores deste mundo tenebroso. Então, se este mundo tenebroso, ou este mundo que jaz no maligno, este mundo que está em trevas, tem dominadores, então ele está controlado, dominado, manipulado. E aqui, meus queridos, a gente poderia desenvolver um outro tema dentro desse contexto que seria muito interessante. E eu gostaria de ter a sua participação. Se for do seu interesse que nós desenvolvamos esse ponto um pouco mais, então você nos dá um toque. Amém? Você pode, no Instagram ou no YouTube mesmo, você dá a sua opinião. Pastor, nós gostaríamos de ouvir mais sobre isso. Por que eu não vou falar agora? Porque como também no Novo Testamento, para tratarmos deste assunto. E qual seria o assunto? O que seria interessante, talvez, nós meditarmos um pouco? Uma vez que o apóstolo Paulo diz que estas forças espirituais malignas dominam completamente o mundo, poderíamos fazer a seguinte pergunta: quais áreas específicas da nossa sociedade estão debaixo desse domínio? Vou ser mais específico, mais pontual. Por exemplo, em que áreas da vida social do homem existe essa influência maligna? Em que áreas da vida política do ser humano existe essa influência maligna? O que diz a Bíblia sobre isso? Em que áreas da vida, vamos falar assim, geográfica do mundo ou do ser humano, existe essa influência maligna? Porque se você não sabe, eu vou lhe adiantar essa informação, os espíritos malignos, eles são territoriais. Eles têm um espaço de atuação pré-definido. E Jesus deixa isso muito claro no Novo Testamento. Ele fala, por exemplo, de um certo caso de um homem que estava possesso. E eu não sei se é uma situação hipotética ou é real, porque eu considero que seja real, porque ainda que ele não mencione o nome das pessoas, mas ele fala de um modo genérico, portanto é um princípio. Ele diz assim: quando o espírito maligno está em uma pessoa, depois que ele é expulso, ele sai e vai procurar um lugar onde ele possa estar. Então, se eles procuram um lugar onde possam estar, significa que estes espíritos malignos ocupam ou têm uma delimitação geográfica na sua influência e ação. Um outro texto que podemos considerar é quando Jesus expulsa de um homem que tinha muitos demônios, algumas versões dizem que ele tinha uma legião de demônios, e quando Jesus expulsa esses demônios, os demônios, falando com Jesus, eles imploram para que Jesus não os lance no abismo. Eles, de certo modo, pedem permissão para que continuem agindo naquela área geográfica em que eles se encontram. Eles pedem permissão para não serem mandados para outro lugar. Então, há muitos indícios, inúmeros indícios, de que os seres espirituais, malignos pelo menos, são seres territoriais. O que significa isso? Que eles têm um espaço geográfico, uma delimitação geográfica de ação, onde eles podem operar, agir, como se ali fosse o seu espaço de domínio. Então, há muitos textos bíblicos que falam sobre isso. Agora, se for do seu interesse que eu desenvolva mais esse ponto e compartilhe com você
algumas declarações que a Bíblia fala, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a esse respeito, eu quero que você, que está nos ouvindo, dê um toque, ou no Instagram, ou no YouTube, e nos mande uma mensagem dizendo: pastor, eu tenho interesse em aprender mais sobre esse assunto. E então nós vamos tratar deste assunto porque está dentro do tema. Agora, o que Paulo diz aqui no versículo 12, isso aqui é inquestionável, não há especulação, é uma declaração do apóstolo, que tinha experiência a ponto dele dizer, na segunda carta aos Coríntios, que ele não ignorava os desígnios de Satanás, ou seja, ele conhecia Satanás e sua maneira de agir. Então esse apóstolo que tem essa experiência, também com os seres espirituais demoníacos, além da sua profunda experiência com Deus, ele diz que estes seres espirituais, essas forças espirituais do mal, elas dominam completamente o mundo. E o desafio aqui, caso você aceite e dê o seu sim, é que você nos fale se gostaria que trabalhássemos um pouco mais esse tema. Em que áreas específicas da vida, da nossa vida, do ser humano, como ser social, político, intelectual, etc. Em que áreas da nossa vida essas entidades espirituais estão atuando ou podem atuar? Se você quiser ouvir mais sobre isso, eu vou aguardar a sua resposta. Por hoje é só, porque eu não quero entrar num outro ponto para que a gente não deixe o assunto pela metade, mas eu acredito que essa reflexão de hoje foi suficiente para nos dar várias informações e dicas que nos ajudarão na nossa caminhada espiritual e principalmente nesse processo que estamos desenvolvendo aqui, de conhecer como atuam as forças espirituais do mal para que nós possamos nos precaver ou nos prevenir, proteger a nós mesmos e as pessoas a quem amamos que estão ao nosso redor. Porque quase sempre nesta batalha, principalmente, preste atenção, as crianças são as mais afetadas. E muitas vezes os pais nem estão percebendo o quanto elas são afetadas. Então, vamos agora deixar o conteúdo, ainda que temos pela frente, para amanhã. E eu espero você nesse mesmo horário, às 19 horas, que você esteja aqui conosco meditando e que você também incentive outras pessoas a estarem participando. E se você ainda não é inscrito no nosso canal de mensagens, por favor, se inscreva. Inclusive, deixe lá o seu like para que nós possamos avaliar o nosso trabalho e sabermos se realmente está sendo edificante ou não aquilo que nós estamos compartilhando com você. E não esqueça, estou colocando para você esse desafio. Eu só irei aprofundar este assunto da ação espiritual maligna nas demais áreas da vida humana, se você nos der uma declaração, sim, gostaria. Ok? Que Deus abençoe você e tenha uma boa noite. Durma em paz.